Vamos lá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Vê só, hoje a gente vai estar vendo o seguinte assunto, ó. Fazer uma revisãozinha aqui com os números naturais, tá bom? Então, o que vem a ser o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais, representado pela letra N maiúscula, ele é composto pelos seguintes números. Aqui está a representação 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e segue até o infinito, tá bom? Onde a gente sabe que esse é um conjunto posicional, que é do nosso sistema de numeração. Temos aqui os naturais, excluindo o zero. E nos naturais, nós temos apenas duas operações que são bem definidas, ou seja, a adição, que é fechada nos naturais, que isso quer dizer fechada para um conjunto. Quando eu digo que a operação ela é fechada para aquele determinado conjunto, é que se eu fizer a adição de qualquer número natural, o resultado é sempre outro número natural. O mesmo acontece com a multiplicação. Já a subtração e a divisão nos naturais, elas não são fechadas, porque tem algumas situações em que o resultado não dá um número natural, tá certo? Características muito importantes do número natural. Todo número natural é com relação aos sucessores. O sucessor de um número natural n é n mais 1, ou seja, o sucessor de um número é aquele número mais uma unidade. Então, todo número natural ele tem sucessor. O que eu posso falar também é que o antecessor de um número natural, eu posso dizer que é o n menos 1. Ou seja, o antecessor é o que vem antes, então é aquele número menos uma unidade. Então, todo número natural tem antecessor, com a exceção do zero. Zero é o único número natural que não possui antecessor. Por quê? Porque 0 menos 1 dá um número que não está nos números naturais. Porque o menor número natural que existe é o zero. O conjunto dos números naturais ele é infinito, ou seja, ele começou no zero, tudo ele vai até o infinito, ele não tem fim. Eu não consigo encontrar o maior número natural. Por isso nós dizemos que os números naturais ele não possui maior número. Aqui vamos falar agora de números consecutivos. Um número mais o seu sucessor, no caso um número em conjunto com o seu sucessor, juntos são chamados de números consecutivos. Por exemplo, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 são números consecutivos. Aí está um símbolozinho só para representar os naturais, tá bom? Vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui agora, ó. Números inteiros. Nos números inteiros nós temos o seguinte, o número inteiro ele é representado pela letra Z, tá bom? Z. Ele é composto pela união entre os números naturais acrescido dos números negativos. Então, eu vou ter todos os números naturais mais os números negativos. Temos aqui alguns subconjuntos, os inteiros excluindo o zero, aqui os inteiros positivos, que na verdade isso aqui é a mesma coisa, os inteiros positivos, quando eu excluo os negativos, é a mesma coisa de eu ter aqui o conjunto dos números naturais. Então, o que vale de operações nos naturais? A adição ela é fechada nos naturais, ou seja, todo número natural, todo número inteiro somado com outro número inteiro dá um resultado inteiro. A multiplicação nos números inteiros também ela é fechada, ou seja, se eu multiplicar um número inteiro por outro número inteiro, eu vou ter um resultado outro número inteiro. Aqui a subtração passa a valer. Ou seja, diferente dos naturais, que a subtração não era fechada, nos números inteiros a nossa subtração ela é fechada. Ou seja, eu posso subtrair de qualquer forma agora, subtrair dois números inteiros, que o resultado será outro número inteiro, tá bom?
E todas as outras propriedades que valiam para os números naturais continuam valendo para os números inteiros. Ou seja, todas as outras propriedades dos naturais continuam válidas nos números inteiros. O que a gente pode dizer aqui também é que todo número inteiro tem oposto ou simétrico. O que é isso, oposto ou simétrico? A gente vai ver. Como assim todas as outras propriedades são válidas? Ou seja, sucessor, antecessor e por aí vai. Todo número inteiro tem um oposto ou simétrico. O oposto ou simétrico de um número é o mesmo número que está situado na reta numérica, porém com um sinal contrário a ele. Por exemplo, aqui, ó, 1 e menos 1. Estão em lados opostos da reta numérica. São o mesmo número, porém com sinais trocados. E a distância deles para o zero é a mesma, é uma unidade. Do 2. Vou fazer aqui o 2 aqui de amarelo. Do 2 para o zero é 2 unidades, como também do menos 2 para o zero também é 2 unidades. Então o oposto simétrico é isso. Aí temos que os números naturais estão dentro dos números inteiros, ou seja, todos os números naturais estão dentro dos inteiros. O que isso quer dizer para a gente? Ó, que os naturais está contido nos números inteiros. Ou seja, contido nos inteiros, isso quer dizer que os naturais está dentro dos números inteiros. Vamos ver aqui agora o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais, representado pela letra Q, de quociente, tá bom? Vai ser o conjunto onde todo número que eu pudesse escrever ele na forma de uma fração, ou seja, qualquer número que pode ser expresso na forma de fração, ele vai ser um número racional. Então, aqui, ó, temos aqui uma fração, A sobre B, onde A tem que pertencer aos inteiros e B tem que pertencer aos inteiros com asterisco, ou seja, B tem que ser diferente de zero. Por que, professor, B tem que ser diferente de zero? Porque não existe divisão por zero. Eu não consigo dividir nenhum número por zero, tá bom? Zero não divide ninguém. Por isso que o B tem que ser diferente de zero. Continuando aqui, operações em que a adição ela é fechada nos racionais, ou seja, isso quer dizer que qualquer número racional que eu adicione a outro número racional, eu vou ter como resultado outro número racional. A multiplicação também é fechada nos números racionais. Qualquer número racional que eu multiplicar por outro número racional, eu vou ter como resultado outro número racional. A subtração também. Se eu subtrair dois números racionais quaisquer, eu vou ter como resultado outro número racional, tá bom? E a divisão, professor? A divisão até o momento aqui ela não é fechada. Ela existe nos racionais, porque nós estamos falando de fração, mas não é qualquer tipo de divisão que eu posso fazer nos números racionais, tá bom? Por exemplo, eu não posso dividir 3,1 dividido por 5. Por que, professor, eu não posso dividir 3,1 dividido por 5? Está escrito na forma de fração. Tá. Porém, 3,1 é inteiro. Pertence a Z. Não, né? 3,1 é um número racional. Então, por ele não ser número inteiro, então ele não vai ser, não posso fazer essa divisão. Tá bom? Se ater a isso. A divisão até o momento aqui ela também não é válida. Então, vê só. Todas as outras características e propriedades dos naturais e dos inteiros continuam válidas nos números racionais. Ou seja, tudo que valia para os naturais e para os inteiros continuam valendo aqui nos racionais, tá bom? Até porque os inteiros estão dentro dos racionais. Se os inteiros estão dentro dos racionais, é porque os naturais também estão dentro dos racionais. Porque nós temos aí os naturais, que está contido dentro dos inteiros, e os inteiros que estão contidos nos números racionais. Isso quer dizer, então, para a gente que
os naturais está contido em z e z está contido nos racionais, ou seja, qualquer número natural é racional, qualquer número inteiro também é racional, tá bom, pessoal? Alguns exemplos de números racionais aí, ó. 5. Eu posso escrever 5 como sendo 5 sobre 1, na forma de fração. Então, 5 é um número racional. Ah, professor, mas 5 é natural. Todo número natural vai ser racional. 0. 0 dividido por 2 dá 0. É natural, é inteiro, também é racional. Agora aqui, 0,25. 0,25 ele é um número racional. Ele é a mesma coisa de eu dividir 25 por 100, que é a mesma coisa que 25%. Então, os números na forma decimal, todo número decimal, na sua forma decimal, com vírgulas, tudinho, ele vai ser um número racional, tá bom? Aqui tem outros exemplos aqui, ó, como aqui uma dízima periódica, 0,333, que é a fração 3 sobre 9, que é a fração irredutível 1/3, e por aí a gente vai. Vamos ver alguns exemplos. Observações. Os números inteiros ou racionais também, eles podem ser expressos por... Vamos dar continuidade aqui, ó. Os números inteiros podem ser expressos na forma de fração. Por exemplo, 35, eu posso escrever 35 como forma de fração. 35 é 35 dividido por 1. Ou seja, eu escrevi 35 aqui, ó, na forma de racional, ou seja, 35 é um número racional. 0. 0 é a mesma coisa de 0 dividido por 1. 0 dividido por 1 é fração. E ele é racional. Aqui, ó, esse número inteiro aqui, ó, menos 125. Eu posso escrever menos 125 como sendo menos 125 dividido por 1, que vai resultar numa fração também, então também é racional. Certos números inteiros podem ser representados por frações, que são chamadas de frações aparentes. Por exemplo, 2. 2 eu posso representar 2 por qualquer fração, onde eu efetue a divisão e dê resultado 2. Por exemplo, aqui, ó, 10 sobre 5 é igual a 2. Eu também poderia pegar aqui, ó, 4 sobre 2, que também é 2 o resultado. 6 dividido por 3, que também é 2. Então, são frações aparentes, que têm o mesmo resultado, que também podemos chamar de frações equivalentes. Aqui o mesmo acontece com 4. 4 é a mesma coisa de 28 dividido por 7. Quando eu divido 28 por 7, eu tenho o resultado 4. Então, qualquer fração que dê resultado 4, eu posso escrever ela no lugar do número 4, para representar o número 4, se eu quiser escrever na forma de fração. Aqui, ó, 11, eu posso escrever como sendo 121 dividido por 11, porque quando eu divido 121 por 11, eu tenho como resultado menos 11. Como é que eu faço para transformar fração em decimal? É simples, eu estou numa fração, eu quero escrever ele na forma de vírgula. Basta eu dividir o numerador pelo denominador. Acabou, divido. Onde essa divisão ela pode gerar um decimal exato ou um decimal inexato, ou uma dízima periódica. Exato é quem tem uma quantidade infinita de casas decimais. Por exemplo, aqui, ó, 12 dividido por 5, que é 2,4. 7 quartos, que é 1/75. Dízima periódica são números que possuem uma quantidade infinita de casas decimais, onde um algarismo ou outro grupo de algarismo da parte decimal, chamado de período ou dízima, repete-se infinitamente. Ou seja, isso é uma dízima periódica. Quando eu faço a divisão, que vai gerar um número que vai se repetir infinitamente após a vírgula. Tá bom? Temos aqui, por exemplo, 1/3. Quando eu divido 1 para 3, eu tenho como resultado 0,33333. Se eu dividir 5 para 9, eu vou ter o resultado 0,55555. E aí vai até o infinito. Tá bom, pessoal? Vamos ver exemplos agora para a gente começar propriamente dito. Dê um exemplo de um número inteiro que não seja natural. Ou seja, qualquer número inteiro que eu pegar vai valer para isso aí. Portanto, que ele não seja natural. Basta eu pegar um número negativo. Por exemplo, menos 3. Podia ser menos 1, menos 2, menos 5, menos 10, menos 20. Qualquer número inteiro negativo não seria um número natural. Um racional que não seja um número inteiro. Ou seja, qualquer número que eu possa escrever na forma de fração, ele não vai ser um número inteiro.
Tipo 1/2. 1 meio, ou meio, meio. Isso aqui é igual a quanto? A 0,5. E 0,5 é inteiro? Não. Então, eu peguei um número que não seja inteiro. Tem vários. Racional que esteja entre 2,1 e 2,2. Aqui, ó, racional entre, ou seja, qualquer número que estiver entre isso daí vai valer. Ou seja, pode ser, vou dar um exemplo, 2,14. Está entre 2,1 e 2,2, mas podia ser aqui, ó, 2,11. Porque entre dois números racionais existem infinitos números racionais. O mesmo está aqui, ó. Um racional entre 3,14 e 3,15. A gente pode botar aqui, por exemplo, 3,1489. Está entre isso aqui ainda. Não chegou ainda em 3,15. Outro exemplo. Organize os números abaixo em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Vamos fazer. Professor, eu não consigo representar quando está na forma de fração, eu não consigo identificar se é maior, se é menor do que um número escrito na sua forma normal. Para isso, a gente é simples. Basta primeiramente transformarmos essas frações em números decimais. Transformando essa primeira fração, quando eu faço a divisão de 3 dividido por 8 menos 3 oitavos, eu vou ter como resultado 0,375. Se eu for dividir 1 por 6, eu vou ter como resultado a minha dízima periódica 0,1666 se repetindo. E se eu for dividir 0,2 dividido por 9, eu vou ter como resultado menos 0,222. Agora ficou mais fácil para a gente escrever isso aqui em ordem crescente. Só para lembrar, a ordem crescente dos números negativos é diferente dos números positivos. Quanto mais perto do zero o número tiver, maior ele será. Isso nos números negativos. Então aqui, ó, o maior número aqui que a gente tem aqui, ó, do menor para o maior, que eu quero isso, o menor número que a gente tem aqui, ó, é o menos 2,34. Porque ele está mais longe do zero, mais afastado do zero, aqui nesse caso aqui. Todo número que estiver à esquerda do zero vai ser menor que o zero. Vamos lá. Então temos aí, ó, 2,34, depois menos 2,09. Depois aqui, ó, 3 oitavos, menos 3 oitavos, que equivale a 0,375. Depois, 2 nonos, que equivale a menos 0,222. E depois, menos 1 sexto, que equivale a 0,1666, que está mais perto de zero. Determine a fração geratriz das dízimas periódicas abaixo. Pessoal, para fazer fração geratriz de dízima periódica, essa aqui é uma dízima periódica simples. Então, aqui, ó, eu vou transformar em fração. Eu vou ter que ter, então, denominador e numerador e denominador. Numa dízima periódica simples, como as que a gente está trabalhando aqui, ó, eu vou ter sempre o seguinte, ó. A parte de cima da minha fração, que eu chamo de numerador, vai ser sempre o período. O período aqui, ó, é o número que está se repetindo, que no caso aqui é o 7. E eu coloco embaixo no meu denominador como sendo a quantidade de noves que tiver o período, de números que tiver no período. O período só tem um número, que é o 7. Então aqui eu coloco apenas um único 9. A letra B, presta atenção, eu tenho 1,666. Eu tenho aqui, ó, 1 mais 666. A mesma coisa de eu ter. Que fração é essa daqui? Que fração geratriz é essa aqui? Ó? É 6, que é o período, mais 9, porque é somente o 6 que está se repetindo. Então fica 6 sobre 9. 1 mais 6 nonos. Aí aqui tiro o MMC, que dá 9. 9 dividido por 1 dá 9. 9 vezes 1, 9. 9 mais 6, 15. Então fica 15 sobre 9 essa fração. No outro aqui, ó, 0,3434. O período aqui, ó, é 34, porque o 34 está se repetindo. Então aqui em cima eu coloco o período.
Esse período é composto de quantos algarismos? 2 algarismos. Então, vai ser a mesma quantidade de 9 que vai vir aqui embaixo. Na letra D, 4,21, 21, 21. É a mesma coisa de 4 mais 0,21, 21, 21. Então, eu vou ter 4 mais. Que fração gera essa dízima aqui, 0,21, 21? O número que está se repetindo é o 21. Então, eu coloco na parte de cima da minha fração 21 e na parte de baixo a quantidade de 9 que tiver o meu período. Ele tem 2 algarismos, vai ter 2 noves. Faço MMC, 99 e 1, que é 99. Aí 99 dividido por 1, que aqui embaixo a gente sabe que tem 1. Dá 99. 99 vezes 4, que dá 396. 396 mais 21 dá 417. Aí fica 417, 99. Escreva a fração na forma decimal. Então, para escrever a fração na forma decimal, basta dividir. Quando eu divido 7 para 8, eu obtenho o resultado de 0,875. Quando eu divido aqui, 19 por 10, só andar a casa decimal. Divisão por 10, eu mexo na casa decimal. A vírgula está aqui, ela se torna para cá e fica 1,9. 11 dividido por 99. Aqui eu vou ter uma dízima periódica. Por que, professor, vai ter uma dízima periódica? Pelo seguinte, período 11, 9, 9. Toda vez que eu tiver isso, assim, um número em cima e embaixo, só um 9, o 9, 9, eu vou ter uma dízima periódica, dependendo da situação. Isso aí, é 0,1111. Nesse caso aí, o número que está se repetindo. Três dividido por 100. Dividir 3 por 100 é a mesma coisa que eu tenho isso aí, andar a casa decimal. É 0,03. Mesma coisa de 3%. É 0,03%. 16 dividido por 5. 3,2. Só basta dividir. Numerador dividido pelo denominador que eu encontro os resultados. Agora aqui, presta atenção. Se x é igual a 3.200.000 e y é igual a 0,00002, então o produto, ou seja, a multiplicação entre x e y vale quanto? Primeiramente, para facilitar, gente, multiplicar por um número de vírgula é o mesmo que está dividindo. Vamos fazer de uma forma melhor, vamos transformar ele na forma de fração, esse número aqui. Então eu vou ter aqui 3.200.000, transformei na forma de fração, basta escrever 1 embaixo, está na forma de fração. E aqui, vou multiplicar aqui por 1, por 2, 3, 4, 5 zeros para a vírgula chegar aqui no 2. A vírgula andou uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Essa é a quantidade de zero que eu vou colocar aqui embaixo do 1. Então, eu tenho 2 sobre 100.000. Quando eu faço essa divisão daí, eu posso fazer da seguinte forma. Que tem de zero aqui, eu posso cancelar com zero aqui que tem no final. Então, cancelando os zeros, esse zero cancelou com esse, cancelou, porque como estão multiplicando e dividindo, eu posso fazer esses cancelamentos. Foi o mesmo que eu dividi por 100.000 aí, E agora sobrou aqui 32 vezes 2 dá 64, dividido por 1, 64. Resultado, letra C. Tá bom? Próximo. Escreva os números decimais na forma de fração irredutível. Primeiramente, para a gente escrever eles na forma de fração irredutível, vamos primeiro transformar eles em frações. Nesse caso aqui, 0,125, eu vou mexer com a casa decimal aqui, com a vírgula aqui,
subir a vírgula aqui para eu estar transformando. Então, a cada quantidade de vírgula que eu andar aqui de casa decimal vai ser a quantidade de zeros que eu vou estar acrescentando no meu denominador. Eu vou escrever na parte de cima 125, ó, vou chegar no número inteiro, ó. Andei em uma casa, duas casas, três casas decimais para chegar em 125, para a vírgula chegar em 125. Se ela andou três casas decimais, eu vou colocar o número 1 aqui embaixo e adicionar três casas decimais. Ó. E agora aqui eu vou simplificar isso aqui. Ó. Eu vou dividir 125 e 1000. 125 dividido por 125 dá 1, porque 125 dá para dividir, e 1000 também ainda posso dividir por 125. Quando eu divido 125 por 125 dá resultado 1, e quando eu divido 1000 por 125 eu obtenho o resultado 8. Então a fração irredutível aqui é 8, 1 oitavo, eu não posso passar de 1 oitavo. Na letra B eu tenho 0,0025. Aqui eu vou andar com minha vírgula, 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Se eu andei 4 casas decimais, eu vou colocar 4 zeros aqui. E eu dividindo aqui, ó, 25 dá para dividir por 25. E 10.000 dá para dividir por 25. 25 dividido por 25 dá 1. E 10.000 dividido por 25 dá 400. Então essa é a fração irredutível. Letra C, 0,32. Para eu transformar primeiro em fração, eu vou andar aqui a vírgula casa decimal. Andei 1, andei 2. Então a parte, meu numerador vai ser 32. Como eu andei 2 casas decimais, a parte de baixo vai ser 100. Aí 32 e 100 dá para dividir ambos por 4. Porque 4 vezes 8 dá 32 e 100 dividido por 4 dá 25. Então aqui nós temos 8 sobre 25 é a fração irredutível de 0,32. Na letra D, 3,4. Para ficar um número inteiro aqui, ó, 34. Andei uma casa decimal. Se eu andei uma casa decimal só, é o mesmo de eu estar dividindo por 10. Então 34 dividido por 10, eu posso simplificar ambos por 2. 34 dividido por 2 dá 17 e 10 dividido por 2 dá 5. Vou transformar agora aqui, 12,5. Para ficar um número inteiro, eu andei a vírgula aqui uma casa decimal só para frente, ó, ficou 125. 125 e 10 aqui, ó, porque só andou uma casa decimal. Eu vou dividir por 5. Quando eu divido 125 por 5, eu encontro o resultado 25. E quando eu divido 10 por 5, eu encontro como resultado 2. Já aqui na letra F eu tenho 4,08. Para eu transformar em número inteiro, a vírgula vai ter que andar 2 casas decimais. E para ela andar 2 casas decimais é porque eu estou dividindo por 100. Então fica 408 dividido por 100. Eu vou dividir ambos aqui, ó, por 4. Isso aqui dividido por 4 dá 102. E 100 dividido por 4 dá 25. Beleza? E isso se torna a fração irredutível. Próximo quesito. A professora Luísa observou que o número de meninas de sua turma dividido pelo número de meninos dessa mesma turma é 0,48. Então, presta atenção. Ela disse que se ela dividir o número de meninas pelo número de meninos, o resultado é 0,48. Qual é o menor número possível de alunos dessa turma? Vamos lá, vamos observar isso aí. Primeiramente, vamos escrever isso aqui. Ó. A gente sabe que x vai ser menino e y vai ser menina, só para questão. Vamos dividir y dividido por x vai ser igual a 0,48, ou seja, a quantidade de meninas dividido pela quantidade de meninos dá 0,48. Vamos transformar agora esse 0,48 na forma de fração. Vamos transformar ele na forma de fração irredutível. Qual a fração que gera esse resultado? Vamos lá, vamos chegar. Devemos representar 0,48 como uma fração irredutível, ou seja,
Para aqui eu transformar em fração, tem o seguinte, ó. Eu vou andar uma casa decimal, duas casas decimais, então vai ser 48. Se eu andei duas casas decimais, eu vou dividir por 100. Então aqui, ó, 48 e 100. Ambos são pares, eu dividi por 2. 48 dividido por 2 dá 24. 100 dividido por 2 dá 50. Dá para dividir por 2 ainda. Ó. 24 dividido por 2 dá 12. E 50 dividido por 2 dá 25. Eu não posso mais dividir, porque 25 só é divisível por 5 e por ele mesmo. Então aqui o número de meninas é 12 e o número de meninos é 25. Então a gente tem o seguinte, ó. Então temos no mínimo 12 meninas e 25 meninos. Com isso, temos o total de 37 alunos na turma. Próxima questão. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Nas afirmações abaixo, o número 2 é o único número primo que é par. Isso é verdade. O único número primo que é par é o 2. Então é verdadeiro. A soma de dois números ímpares é sempre par. Também é verdade. Se eu pegar 1 mais 1, dá 2. 1 mais 3, dá 4. 3 mais 3, dá 6. 7 mais 3, dá 10. 5 mais 3, dá 8. E assim sucessivamente. Qualquer número ímpar que eu pegar, o resultado sempre será um número par. Se você multiplicar, é verdade. Se eu multiplicar dois números ímpares, é sempre par. É totalmente falso, porque se eu pegar 1 vezes 1, dá 1. Porque o produto não é a multiplicação. 1 vezes 1 dá 1. E 1 é ímpar, não é par. Então, essa daí está falsa. O número 111 é primo. Não, 111 não é primo. Para o número ser primo, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. 111, ele pode ser dividido por 3. Por que pode ser divisível por 3? Utilizando o critério de divisibilidade por 3, nós sabemos que qualquer número que somado, que a soma dos seus algarismos dá outro número que é divisível por 3, é divisível por 3. 1 mais 1 mais 1 dá 3, que é divisível por 3, que aqui dá como resultado 37. Então aqui é falso. Não há número primo entre 40 e 50. É falso, porque 41 é um número primo. 41, 43, 47. Está entre esses daí, tá bom? Vamos para a próxima. Rafael tem 10 cartões. Cada um tem escrito um dos números 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 48, 53, 68. E todos os 10 números aparecem. Qual o menor número de cartões que Rafael pode escolher, de modo que a soma dos números dos cartões escolhidos seja exatamente 100? Ou seja, ele quer que a soma seja 100. Para a soma ser 100, eu tenho que somar os números que dê final 0. Uma das primeiras possibilidades. Para que a soma tenha final 0, ou seja, de 100, há duas alternativas. Somar 5 números que tenham final 8, 8, 18, 28, 48 e 68, porque 5 vezes 8 dá 40, que é final 0. Porém, essa soma iria exceder de 100, que daria o seguinte: se eu somar 8 mais 18 mais 28 mais 48 mais 68, dá resultado 170, ou seja, o final termina em 0, mas passou 100. Então, já não é essa daqui. Ou então, eu posso somar 4 números que têm um final 3, que daria um total com final 4 vezes 3, que é igual a 2, e mais um dos que tem final 8, para quando eu somar, dá final 0, porque 2 mais 8 dá 10, e 2 mais 18 dá 20. Outra possibilidade. Somando todos os números de final 3, daria o seguinte total: 3 mais 13, mais 23, mais 33, mais 53. Dá igual a 125. E adicionando 8,
ora 8, ora 18, podemos obter 125 mais 8 dá 133. E 125 mais 18 daria 143. Notando que na primeira das duas somas excede 100 em 33 unidades. Aqui, ó, excede 3 em 33, 100 em 33 unidades. E que existe esse cartão, que a gente sabe que aqui tem o número 33. Então, se eu tirar esse cartão, eu vou ficar com o resultado 100. Ficando assim, ó, 3 mais 13 mais 23 mais 53 mais 8 gera 100 de resultado. Já para eu tirar o excesso de 43, não dá. Porque não há parcela com esse valor e nem como obtê-lo adicionando 2 ou mais cartões. Não tem como eu obter o resultado 43 aqui somando 2 desses qualquer cartão aí. Porque 43 é um número primo. Então, o que eu concluo? Que eu posso somar 5 cartões aí para dar o resultado. Se A é igual a 2 mais 128 dividido por 20 menos 36 mais 5 vezes 12 menos 20. E B, 6 menos 40 dividido por 5 menos 3 que multiplica 7. Então, A dividido por B é igual. Para eu saber quanto é A dividido por B, eu tenho que primeiro saber quanto é A e depois saber quanto é B. Fazendo aqui quem é A. Lembrando, expressão numérica. Primeiro, resolvo o que está dentro dos parênteses, colchetes, por aí vai. Na ordem, primeiro resolve parêntese, depois colchete, por último chaves. Como aqui só tem parênteses, vamos resolver logo os que está dentro dos parênteses. Então, resolvendo os parênteses, eu repito, 2 mais 128 dividido por 20 menos 36 dá menos 16. Mais 5 que multiplica 12 menos 20 dá menos 8. Agora, utilizando a regra das operações, resolvo multiplicação e divisão na ordem que aparecerem. Quem apareceu primeiro aqui, multiplicação ou divisão? Divisão. Então, eu vou fazer 2 mais 128 dividido por menos 16. Quando eu divido 128 por 16, por menos 16, eu obtenho o resultado menos 8. E quando eu multiplico 5 vezes 40, 5 vezes menos 8, eu obtenho como resultado menos 40. E agora aqui é só fazer as subtrações. 2 menos 8 dá menos 6. Menos 6 com menos 40 dá menos 46. Então, A vale menos 46. Então, vamos ver quanto é que vale B? B não tem parêntese. Por B não ter parêntese, eu vou ter que resolver somente com relação às ordens das operações. Então, eu resolvo multiplicação e divisão na ordem que aparecer. Como a divisão apareceu primeiro, eu vou dividir aqui, ó. Menos 40 dividido por 5, que dá resultado menos 8. Então, fica 6 menos 8 e faço a multiplicação de menos 3 com 7, que dá menos 21. Depois é só resolver. 6 menos 8 dá menos 2. Menos 2 com menos 21. Sinais iguais. Na adição ou na subtração, soma-se os números e repete os sinais. 2 mais 21 dá 23, com sinal negativo. Então, aqui tenho que dividir A dividido por B. Então, eu tenho menos 46 dividido por 23,